Glória a Deus. Amém? Estou de volta. Vamos para a segunda parte, ok? A pergunta agora é, olha só, bem-vindo ao canal Iluminados pela Graça, canal no YouTube, né, crescendo com a tua oração, né, você contribui com a oração, né, compartilhando e se inscrevendo no canal, amém? E a gente vai crescendo para a glória do nome de Cristo Jesus, crescendo na graça e no conhecimento. Então, a pergunta agora é, na morte, o que se separa? Aqui está agora, você viu que o homem, né, até agora, você viu entre corpo, alma e espírito, que não é bem como aqui a gente aprendeu, né? E que o homem ele é constituído uma parte material e uma parte espiritual, ou seja, uma parte mortal e uma parte imortal, né? Uma parte que fica aqui e a outra que vai seguir o seu destino, ao qual Deus assim o determinou e planejou, tá bom? Então, o homem, na minha concepção, depois que eu passei a estudar, eu mesmo fui buscar, né? Eu cheguei a uma conclusão que o homem ele é constituído de corpo visível, tocável, alma ou espírito. Você que vai dizer, tá bom? Que sobrevive à morte agora. Na morte, olha só, na morte, o que se separa? O que sai do corpo após a morte? Eita, que bom, aqui é bom. O que é que sai do corpo, né, depois da morte? É a alma ou o espírito? Vamos lá? Então, o que é a morte física? O que é a morte física, pastor Van? Então, a morte física é a separação de corpo e alma. Isto é a morte física. Tiago disse isto. Sai a alma, o espírito, o corpo morre. Jesus também falou isso. Não pode matar, Mateus 10, 28, nós não devemos ter medo daquele que mata o corpo e não pode fazer mais nada com a alma, né? Então o corpo ele só morre quando a alma ou o espírito sai. Então, a morte física é a separação do corpo e alma e marca o fim da nossa presente existência física. É o fim, né, da presente existência física. Marca o fim da vida presente e o fim do corpo natural. Isto é morte. É o fim do corpo natural, certo? O corpo entra em decomposição, mas surge a questão. Então, a morte física é isto, né? É a separação da parte imaterial ou da parte espiritual da parte material da parte física. Então, quando há essa separação, o corpo morre, o corpo padece, tá bom? Mas aí entra uma questão que é de extrema importância a gente entender isso aqui. Que questão é essa, pastor? O que acontece então com a alma? O que acontece com a alma? A alma apaga? A alma morre? A alma vai para o sepulcro? Para o túmulo? A alma também fica lá debaixo da terra? Será? O que acontece com a alma? A alma continuará a existir e a viver após a morte? O que acontece com a alma? Vamos ver? Bom, na morte, o que se separa do corpo é a alma ou o espírito? Quer ver isso aqui? Bom, irmão, eu tenho aqui uma sequência de versículos. Por quê? Porque o pessoal, os teólogos, né, da religião, principalmente da religião evangélica, eles ficam, esse pessoal da graça, né, esses novatos que estão chegando, usam versículos isolados para querer formular, né, a sua doutrina. Então eu vou trazer, vou mandar para você, você vai ver aqui uma exposição de versículos na Bíblia que diz o que é que se separa do corpo, o que é que sobrevive à morte, é alma ou espírito. Aí no final você tira a sua conclusão, tá bom? Vamos para Gênesis
Vamos começar com Gênesis, lá do princípio. Gênesis, capítulo de número 35. Vamos rapidinho, porque são diversos versículos, né? O pastor Van usa versículo isolado da Bíblia. Não, você vai ver uma sequência de versículos em que algo se separa do corpo após a morte. Quando é decretado morte, é porque algo saiu, algo que sobrevive à morte. É o espírito ou a alma? Vamos ver. Gênesis 35, Gênesis capítulo de número 35, a partir do versículo 16, que diz assim: E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Éfrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. 17. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. 18. E aconteceu que saindo-se-lhe a alma, olha aqui, olha o versículo 18, e aconteceu que saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou seu nome Benoni, mas seu pai chamou de Benjamim. Aí diz aqui: assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Presta atenção aqui, a pessoal da graça. O que foi para o sepulcro antes da cruz não foi a alma, foi Raquel. Tá ligado? Olha aqui, ó. Assim morreu Raquel, não morreu a alma, morreu Raquel. A alma que pecar, esta morrerá. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém, ok? Então, saindo-lhe a alma, olha só, e aconteceu o que? Saindo-lhe o que? A alma saiu, aí Raquel morreu. Entendeu? Esse é o primeiro versículo de outros que vem aí na sequência. Então, o que é que saiu do corpo? A alma. Saiu a alma, quem morreu? Tá aqui, ó. Raquel morre. E quem é que vai para o cemitério? Quem é que fica ali no sepulcro? Né? Na sepultura. Quem é que fica na sepultura? A alma, o espírito ou Raquel? Raquel, o corpo. Raquel foi para sepultura. Amém? Muito bom, isso aqui é muito bom, esse versículo. 1 Reis, vamos aqui para 1 Reis. Então, a alma saiu, o primeiro versículo diz que foi alma. A alma saiu, a pessoa morre. 1 Reis, capítulo 17, muito bom isso aqui. Versículo 17 em diante, do 17 até o 22, que diz assim: E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa. Você conhece essa história, eu não preciso contextualizar, porque você conhece. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Não ficou mais fôlego. Aí o que aconteceu? Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? 19. E ele diz: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. 20. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligistes, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Olha só, a alma estava fora, a alma torne a entrar. Ele não disse: rogo-te que este menino volte a respirar, que volte a respiração dele, mas a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor
E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Quando a alma retorna, o fôlego voltou, o fôlego de vida, mas algo saiu dele que ele morreu. Algo saiu para que o fôlego parasse. Então a alma retornou. Então, segundo versículo, que sai do corpo, a alma. Ok? Em Gênesis 35, a alma sai. Em 1 Reis 17, a alma sai. Isaías 53. Agora vamos para Isaías. Isaías 53, e o versículo de número... Isaías 53, versículo de número 12, que diz assim: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Está falando de Cristo, né, do sacrifício de Jesus. Derramou a sua alma onde? Na morte, né? Então, a alma saiu e foi para sepultura? Será? Será que o Espírito ficou preso? O Espírito de Jesus ficou preso na sepultura? Então, por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, a alma. Segundo versículo, o que é que sai do corpo? A alma. Terceira passagem. Primeiro Gênesis 35, segundo Reis 17, agora Isaías 53. Eclesiastes. Eita. Vamos aqui para Eclesiastes, capítulo de número 12, muito conhecido, né? Das testemunhas de Jeová, do Adventista do sétimo dia, né? Muito conhecido. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 7, que diz, olha só: e o pó volte à terra. O pó volte à terra. O pó, que como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, olha só, presta atenção. Eclesiastes, capítulo 12, diz que é o espírito que sai. O espírito que volta para Deus. Mas lá em Gênesis 35, 1 Reis e Isaías, diz que é a alma. Vai entendendo. O que é que sobrevive à morte? É o espírito ou a alma? Vamos lá. Lucas capítulo 12. Vamos aqui para Lucas. Livro histórico de Lucas, capítulo 12. E o versículo de número 20. Lucas capítulo 12, versículo 20. Que diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Esta noite tu vai morrer. Vão pedir a tua alma. E quando tu morrer, o teu corpo vai padecer e algo vai sair do teu corpo. Algo vai... Vão pedir a tua alma. Ou seja, é alma ou espírito? Gênesis diz que é alma, Reis diz que é alma, Isaías diz que é... Eclesiastes diz que é o espírito. Ele não disse espírito e alma, ele disse o corpo volta ao pó, né? E o espírito volta a Deus, o espírito. Mas você já viu outras passagens que diz que é alma. Alma ou espírito? No final você vai dizer: entendi, pastor, eu entendi. O homem é constituído disso e disso. Ok? Então Lucas capítulo 12 diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, a tua vida. Ok? Vamos lá. Então Atos capítulo 7, olha aqui agora, Atos capítulo 7, e o versículo de número 59. Aqui também é uma revelação, olha só. E apedrejaram a Estevão, aquela passagem, né, que você conhece. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. É alma ou espírito que sobrevive? Está vendo? Então veja, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ia para onde? O espírito ia para a sepultura ou ia para Jesus? Será que Jesus estava na sepultura esperando o espírito de Estevão e de todos aqueles que morreram na antiga aliança, no Antigo Testamento? É isso que eu quero aprender. Está aqui, ó, alma ou espírito? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Gênesis diz que é alma,
Primeira Reis diz que é alma, Lucas diz que é alma, Isaías diz que é espírito, Eclesiastes diz que é espírito, Lucas capítulo 2 diz que é espírito, Atos capítulo 7 diz que é espírito. Agora vamos para Lucas 23. Lucas, capítulo de número 23, vá aguardando, não se perca não, vá aguardando aí que a bênção é grande. Lucas capítulo de número 23 e o versículo de número... Lucas 23, versículo de número... Deixa eu ver se é isso aqui. Estou em Atos. É Lucas, abençoado. Lucas 23, versículo de número 46. Lucas 23, 46. Essa passagem também você conhece. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus entregou o Espírito de Jesus ficou na sepultura ou ele entregou ao Pai? Será que o Pai ali era uma simbologia, uma parábola, né? Uma tipificação, né? Alguma coisa que dava referência à sepultura? Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. O Espírito de Jesus foi para a sepultura ou foi direcionado ao Pai? Olha a expressão. Então você viu que já 4 passagens que falam que o que sai do corpo do homem é a alma. E também já 4 passagens, se eu não estiver enganado, o que sai do corpo do homem é o espírito. A alma ou o espírito? Ou é a mesma coisa? Vamos lá. Agora, então Jesus disse, bradou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. João capítulo 19, livro histórico de João, capítulo 19, e o versículo de número 30. Esse aqui também é conhecido. Olha só, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, acabou aquele tempo, acabou aquele aion. Né? Isso aqui tem um estudo aí, veja aí, né? Que os discípulos vivenciaram os últimos dias. Né? E a religião evangélica está dizendo que nós estamos nos últimos dias. Não dá, não dá. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, acabou. Acabou a lei mosaica. Agora é o quê? Agora o novo céu, nova terra. Agora a salvação é pela graça, pela fé. Né? Então, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus entregou o Espírito. Agora, Mateus, olha só. Mateus, esse versículo também encabula muita gente. Mateus capítulo de número 10. Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Olha só, é espírito ou alma que sai do homem, que sobrevive, que se separa. Veja que Jesus disse que é espírito. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, o próprio Jesus vai dizer aqui se é espírito ou é alma que sobrevive, que não morre. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar o espírito. Opa, calma pastor, devagar. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Alma ou espírito, pastor? Eu entendo isso aqui sem problema nenhum. Eu não tenho complicação para entender isto. Eu acredito que o homem, o que está dentro do homem é uma alma ou um espírito. Quando o espírito foi soprado, o homem passou a ser alma vivente. Quando ele sai, é espírito ou alma. Continua sendo alma sobrevivente, que sobrevive à morte, ou o espírito, que você está vendo aqui. Certo? Várias passagens diz que o que sobrevive, o que sai, o que entra, para dar vida ao corpo, é espírito ou alma. Está entendendo? Está entendendo como é fácil entender aqui? Então vamos lá. Então, e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ok? Ou não pode matar o espírito, né? Como queira, tá bom? Então, agora o último versículo, a última passagem que nós vamos ver aqui, que está lá em Apocalipse, capítulo de número 6, eita, aqui é polêmica, capítulo 6, versículo de número 9, olha só. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar, não pastor, isso aqui não. Isso aqui você não pode usar não, porque isso aqui é uma parábola, isso não está escrito, isso aqui foi acrescentação, isso aqui na teologia grega, isso aqui não, os romanos entenderam diferente, não foi isso que João... Nada disso. O texto é esse, a revelação
foi dado a João nisso aqui, tá certo? João viu isso aqui, então preste atenção no versículo e tire a sua conclusão. O que sobrevive após a morte é o espírito ou a alma? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar os espíritos. Jesus não disse que era o espírito? As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Ou seja, a alma morre? A alma morre? João disse que viu, estava lá viva debaixo do altar, clamando, falando, lembrando. Olha só. E havendo, vi as almas que estavam mortas. Olha o que é que elas clamavam. E clamavam com grande voz, dizendo. Olha o que é que as almas diziam lá no altar. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, olha a consciência delas, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. A alma, aonde os meus irmãos em Cristo Jesus, vocês prestem atenção, quando forem, leiam direitinho, leiam mais, antes de postar o vídeo, os estudos, né? Tá aqui. Agora, não, isso aqui não vale, isso aqui é uma acrescentação, isso... Não, nada disso. Tá, o texto é esse aqui, tá lá no grego, foi escrito no grego, tá aí. Então, eu tenho uma Bíblia grega, que está escrito do mesmo jeito, tá aqui, eu leio nela também, ó. Tá aqui, ó, grego. Agora dizer que não está, aí vamos inventar, né? Vamos acrescentar, vamos diminuir para poder chegar ao meu, a minha doutrina, ao que eu quero, negativo. Tá aqui, ó. Aqui, ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, ou os espíritos, como queira, não tem problema. Alma ou espírito, pastor? Você que vai dizer. Jesus disse numa parte que era espírito, depois ele disse que é alma. Jesus não viu complicação nisso. Paulo também não viu complicação nisso. E sobre aqueles textos, pastor, de Tessalonicenses, de Hebreu, eu vou chegar lá. Então, alma ou espírito, né, na morte, o que é que se separa? Você viu, é alma ou espírito. Agora, vamos tirar dúvida? Vamos consultar o doutor Paulo de Tarso, tá bom? Vamos consultar ele sobre essa questão. Então, alma ou espírito? Então, preste atenção aqui. No pensamento de Paulo, Paulo usa mais a palavra espírito. Paulo, ele usa mais a palavra espírito para falar do nosso relacionamento com Deus. Teresa, você nunca viu isso, viu? Nunca te ensinaram isso, né? É moda de bolo, a alma morre, né? A alma não sobrevive à morte, a alma perde a consciência, a alma se apaga e o espírito fica na sepultura. Ei, meu irmão, preste atenção, vamos aprender aqui. Paulo usa mais a palavra espírito, Paulo quando se refere a espírito, para falar do nosso relacionamento com Deus, na adoração, na oração e na comunhão com o Espírito, ou seja, com o próprio Deus. Prove isso, pastor. Romanos, vamos para Romanos, capítulo de número 1, versículo 9. Romanos 1, 9. O que é que Paulo diz? Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, quando ele se relaciona com Deus, é espírito. Quando ele se relaciona com este mundo, pessoa, é alma. Isso é forte, isto é bom, isto é poder de Deus, conhecimento. Porque a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vocês. Porque Deus, a quem sirvo. Sirvo aonde? Como? Em meu espírito. Ok? Ou a minha alma. Né? Mas Paulo, quando se relaciona com Deus, ele usa o termo espírito. Vamos ver outro. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Versículo de número 17. Olha só. Mas o que se ajunta com o Senhor, olha só o relacionamento, é o mesmo Espírito. O que se junta com o Senhor é um mesmo Espírito. Olha o relacionamento. As coisas do céu, o Espírito, ok? Muito bem.
Gálatas 6, vamos para Gálatas, capítulo de número 6, Gálatas capítulo de número 6, versículo 18, que diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito, né? A graça de Cristo é relacionado com as coisas espirituais, com a graça, o evangelho da graça, né? O Cristo ressuscitado da graça, que manifestou a graça em Paulo, no doutor Paulo, e nos transmitiu a graça de Cristo. Os atos graciosos de Cristo, que nos trouxe salvação e libertação e conhecimento na mente, e salvou a nossa alma ou o nosso espírito, como queira, né? Então eu espero que a partir de agora vocês tomem uma posição, vocês, os irmãos da graça. Dizer que o espírito ficava preso, né, na sepultura, eu não vejo razão para isso, eu não vejo base bíblica para isso, mas a gente fala o que a gente acha, o achismo, né, que nos convenceu. As escrituras estavam dizendo completamente diferente, ok? Então Paulo, quando usa espírito, o termo espírito, pneuma, ele usa para se relacionar com Deus, oração, comunhão, Cristo, Espírito Santo. Vamos ver isso aqui, Romanos 8, Romanos capítulo 8, está o doutor Paulo, Romanos capítulo 8, versículo de número 16, olha que maravilha, o próprio Espírito, olha só a ligação, olha o relacionamento, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Paulo tinha esta categoria de separar, né, na hora que fosse usar o termo correto, né, alma ou espírito, espírito para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, oração, comunhão, conhecimento, tá certo? E quando é relacionamento para este mundo, as coisas do homem, alma. Foi o doutor Paulo que me ensinou assim. Ok? Então o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ok? Agora, segunda coisa, não é costume de Paulo usar a palavra alma, que do grego é psiche, não é costume de Paulo usar esta palavra alma. Quando Paulo usa a palavra alma ou o termo alma, usa simplesmente para se referir à vida da pessoa, certo? Então quando Paulo usa, né, isso não era uma regra, mas Paulo sempre, praticamente ele fazia isso, ele usava isso. Quando Paulo usa o termo alma, ele usa simplesmente para se referir à pessoa ou à vida da pessoa, ou como sinônimo da própria pessoa. Quando ele usa espírito, as coisas de cima, do céu, comunhão com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, adoração, né, oração, né, as coisas espirituais. E quando ele usa a palavra alma, não é está dizendo que Paulo está usando duas coisas diferentes, não. Ele está usando a mesma coisa, agora com sentidos diferentes, com objetivos diferentes. Amém? Vamos ver isso aqui. Paulo vai usar agora alma. Olha só, ele usa alma para e com este objetivo aqui, ó. Filipenses 2:30. Filipenses, deixa eu ver aqui. Filipenses, cadê? Filipenses, capítulo 2, versículo 30, que diz, olha só, pois arriscou a vida pela obra de Cristo, e esteve a ponto de morrer, enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Ou seja, alguém, né, trabalhou tanto por Paulo, ajudou tanto por Paulo, arriscando a sua própria alma, a sua própria vida, arriscou a sua própria alma, arriscou a sua própria vida, né, pela obra de Cristo, ok? Vamos também para Romanos, Romanos, cadê Romanos? Vamos aqui, Romanos capítulo de número 16, Romanos capítulo de número 16, versículo 4, olha só, aqui ó,
os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios, ok? Então está aqui, ó, os quais pela minha alma expuseram as suas cabeças, pela minha alma. Paulo, categoria, formado, né, falava vários idiomas, tinha o conhecimento da lei do hebraico, do aramaico, do grego e outra língua. Ele não ia usar o termo espírito, ele sabia quando usar o termo correto na hora certa, para quem usar o espírito. E também a alma, quando ele está falando deste mundo, desta vida, desta natureza humana, ele usa o termo alma, ok? Agora, Romanos 13, tá, agora anote isso aqui, ó, versículo 1, toda alma, olha só, tá vendo? Que ele não quis usar. E por que ele não usou espírito aqui? Porque é deste mundo, desta vida, desta terra. Toda alma esteja sujeita às autoridades. Isso não é uma regra, mas Paulo fazia sempre isso. Ele tinha sempre esse questionamento com ele, né? Esta sabedoria de separar as coisas, separar os mundos, ok? As direções. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então toda alma esteja, veja que é o deste mundo, né, desta vida, né, toda alma, amém? Então fica aqui este resumo, né, na morte, o que se separa, o que sai do corpo. Reveja isso aí, reveja o vídeo anterior, tire a sua conclusão. E agora, e o sono da morte? A alma, depois disso aqui, depois desse assunto, deixa eu voltar aqui, depois desse assunto aqui, o que significa o sono da alma? Será que a alma, ela dorme? Ela perde a consciência quando o homem morre? Quando a pessoa morre, a alma fica inconsciente? Os irmãos da graça, puder ver aí esse vídeo aí, dá uma estudada, Adventista, sétimo dia, Testemunho de Jeová, e os irmãos, né, todos os irmãos da graça, os católicos abençoados, né, os cristãos religiosos, evangélicos também. Então, a alma sobrevive à morte ou o espírito? Acredito que você já tem a sua conclusão. Eu aprendi assim, eu aprendi com o Dr. Paulo, lendo as escrituras aqui, né, também alguns livros bons, Berkoff, Gruden, Erickson, Millardi e outros livros, né, e um pouquinho do grego, e a gente vai chegando, vai afinando o conhecimento, que é bom para mim e bom para você, tá bom? Então acredito que você já aprendeu, que você já está mais do que sabido, né, que o homem é constituído. Deus, quando fez o homem de corpo, ele deu o fôlego de vida. Agora, dentro do homem, ele fez o espírito. Zacarias 2:1. Tá bom? Então, que Deus alargue o teu conhecimento, ministrando a graça, o evangelho da graça de Cristo, tá bom? Na tua vida, e que cada dia mais você venha ficar sendo liberto dessa religiosidade, desse peso religioso, né? E a tua mente, a tua consciência, os teus pensamentos possam ser preenchidos pelo conhecimento e pela graça de Cristo Jesus. Juntos nós cresceremos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Tenham uma abençoada, né, semana, começo de semana. Amém? Para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém.